Hoje eu quero te trazer de uma forma bem simples como que você vai sair das dívidas ou organizar o seu orçamento para começar a investir. Eu vou desenhar para você para tornar mais fácil. A gente quer, quando vai começar a investir, aprender sobre renda variável, criptomoedas, sobre todos os tipos de investimento. Sendo que a primeira parte, quando a gente fala de investimentos, é organizar as nossas receitas e as nossas despesas. Então, se você não sabe quanto que você ganha e você não sabe quanto que você gasta, como é que você vai saber quanto que você vai conseguir investir? Então, o primeiro passo para isso é aprender a entender quanto que você ganha, quanto que você gasta, para onde que está indo o seu dinheiro e da onde que vem o seu dinheiro. Aí sim você vai entender se no final você tem lucro, está sobrando dinheiro, ou se você tem prejuízo, se está faltando dinheiro. Com base nisso, você vai ter, de fato, poder financeiro para poder começar os seus investimentos. E se você deve, você precisa fazer um levantamento das suas dívidas. Para quem que você deve, quanto que você deve, por quanto tempo que você deve, quais são as formas de pagamento. Se você está com essa dívida atrasada, né, já venceu, entender se é possível fazer um acordo, se tem como você negociar essa dívida para poder diminuir os juros que você está pagando nela, para aí sim você conseguir ter superávit, né, ter sobra no seu orçamento financeiro. Então, o primeiro passo não é aprender sobre renda variável, aprender sobre criptomoeda. O primeiro passo é conseguir organizar. E como que eu organizo esse orçamento? Você pode utilizar planilha, você pode utilizar aplicativos onde você controla ali. Fui no restaurante agora, deu R$ 50, vou anotar ali. Ou mandar uma mensagem ali no seu aplicativo de mensagem para você mesmo, e no final do dia você vai fazer um levantamento dos gastos que você teve no dia, na semana e no mês, para entender aonde que está indo o seu vazamento. Porque se você não tem um objetivo financeiro, por que você vai abrir mão do dinheiro hoje por algo lá no futuro? Então, o objetivo financeiro é o segundo passo. Então, eu entendi como que está o meu orçamento e com base no meu objetivo, eu vou traçar os próximos passos. Por que eu preciso de um objetivo financeiro? Vamos imaginar que eu tenho o objetivo de ter 1 milhão daqui a 20 anos. É uma meta bem arrojada. Agora, se eu só tenho capacidade de investir R$ 100 por mês, é um pouco difícil de atingir essa meta. Então, vai ter que buscar uma rentabilidade muito alta e você vai acabar caindo em pirâmide, acabar caindo em fraudes financeiras. Então, o seu objetivo ele tem que ser coerente com o quanto que você investe todos os meses. E aí sim você vai conseguir iniciar essa jornada financeira. E Pedro, vamos lá, por onde eu começo? Então, o primeiro passo, você vai construir a sua reserva de emergência. Por quê? De nada adianta você começar a criar uma carteira de investimento se acontecer uma emergência e te quebrar, né? Fazer com que você precise pegar dinheiro emprestado de novo para poder se manter. Então, o que você precisa buscar na reserva de emergência? Liquidez diária. Então, você precisa poder resgatar esse dinheiro a qualquer momento, ter o risco baixo. Então, você emprestar o seu dinheiro para uma instituição financeira ou para o tesouro ali que tem um risco baixo de calote, você sabendo que vai ter esse dinheiro de volta e com uma rentabilidade justa. O que é uma rentabilidade justa? A reserva de emergência ela tem características específicas, então ela não vai ter um rendimento de 140% do CDI. E ela também não precisa ser poupança com rendimento baixo. Você pode buscar um título, um CDB ou um RDC de uma cooperativa que paga ali por volta de 100% do CDI. O que faz um banco te pagar 140% do CDI? Ele está te dando um prêmio muito alto por isso, porque normalmente ele tem um risco. Então, se alguém te oferecer um investimento de 140% do CDI, dá uma olhada. Vê se esse investimento não tem um risco. Vê se esse banco não está dando calote, se esse banco não está com prejuízo, se tem alguma notícia ruim ali rodando no mercado, para explicar por que esse banco está te oferecendo uma taxa tão alta para captar o seu dinheiro. Então, resolveu a sua reserva de emergência, aí você vai começar a construir, de fato, a sua carteira de investimento. Então, você vai ter renda fixa, podendo ser LCA, LCI, que são títulos isentos, mas tem uma trava ali de no mínimo 6 meses, né? Olhando para a legislação de hoje, normalmente já foi 9 meses, mas hoje a regra está em 6 meses. Você pode ter um pouco de renda variável, então um pouco de fundos imobiliários, um pouco de ações. Então, sendo bem simples aqui, fundos imobiliários, quando você é sócio de outras pessoas por meio de imóveis, então você é sócio de um fundo imobiliário de shopping.
que isso significa? Significa que você tem uma cota daqueles shoppings ali. E quando os inquilinos, os lojistas lá, pagam esse aluguel da loja, você recebe uma parte também por ser sócio desse shopping. E as ações aqui a gente está falando de empresas. Então, um banco, uma empresa de energia, quando essa empresa dá lucro, você vai receber uma parte. O que vocês têm que tomar cuidado da renda variável é porque ela vai variar. Então, se esse fundo imobiliário está indo bem, a tendência é que suba, porque as pessoas estão comprando mais cotas desse fundo imobiliário. Então, se eu tenho mais pessoas comprando pela oferta e pela demanda, né, eu aumento o preço. Então, quando você for olhar para a renda variável, é necessário olhar para isso. E aí você pode montar uma carteira diversificada. Então, um pouco em caixa, né, reserva de emergência, um pouco em renda fixa de mais médio prazo, LCA, um Trava, um CRI, um CRA, né, busca informação sobre isso, isso não é recomendação de compra, estou trazendo informação para vocês. Vocês podem ter um pouco em renda variável, aqui já investindo até mesmo no exterior, né, e um pouco de que a gente pode botar o real estate, né? Que são os fundos imobiliários ou imóveis físicos, de acordo com o que você tem a aptidão. E você precisa seguir essa regra sempre? Não. Vai ter gente que vai ser sempre conservadora e vai buscar sempre ter 100% em renda fixa. Vai ter gente que vai buscar ter 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Terão pessoas que vão querer investir mais no exterior. O que eu quero dizer? Que isso é uma jornada. Então, essa jornada, a gente está no ponto zero aqui. De acordo com o tempo, a gente vai estar no ponto 5, no ponto 10, no ponto 15, no ponto 20, e a gente vai adquirindo conhecimento. Por isso, é muito importante que a gente assista, de fato, vídeos, que a gente leia livros sobre finanças, mas tente sempre diferenciar. Será que aquela pessoa, né, o Pedro que está falando para vocês aqui, ele está no mesmo momento de vida que eu estou hoje? Então, aqui eu estou falando de um vídeo para quem está se organizando ou está saindo das dívidas. Agora, se você já tem 1 milhão, 500 mil, esse vídeo dali a pouco não é para você. Agora, se você está saindo da dívida e está assistindo um vídeo de quem já tem 1 milhão, ok, é importante você assistir esse vídeo, é importante você ter esse conhecimento, mas também é importante entender que para você chegar naquele passo, tem vários passos antes que você precisa cumprir. Então, essa é a jornada de investimentos que você precisa construir. Então, se você quer aprender mais sobre finanças, investimentos, né, aqui no canal tem bastante vídeo sobre isso. Se você precisar de alguma ajuda, né, pode me mandar uma mensagem. Eu posso te ajudar com uma mentoria, te enviando vídeos, tirando dúvidas. Mas o importante é esse: você começar a jornada, porque quando você começar a investir, você vai ter só um arrependimento de não ter começado antes.